Teams. Hoje a gente está com a nossa residente, a Laura, para conversar um pouquinho sobre doença hemolítica do recém-nascido e fetal. Tá baixo? A gente vai ajustar, mas é isso. Bom dia, meu nome é Maria Laura, né? E como a doutora Cláudia fez a apresentação, sou eu que vou fazer a aula hoje sobre doença hemolítica do recém-nascido e fetal. Aí aqui são as referências, né, que eu utilizei para fazer a apresentação. Aí, começando pela definição, né? O que seria doença hemolítica do recém-nascido e fetal? É uma doença que é decorrente da produção de anticorpos do tipo IgG, que são vindos, no caso, do lado paterno do feto, que vai, no caso, não os antígenos, a gente primeiro recebe os antígenos do pai, que vai levar à ocorrência da formação de anticorpos do tipo IgG maternos contra esse feto, né? Levando à destruição dos glóbulos vermelhos fetais pelos anticorpos produzidos pela mãe. Aí isso é justamente como eu já expliquei, né? Causada pela destruição dos glóbulos vermelhos fetais, né? Por anticorpos maternos de imunoglobulina IgG. Aí, com relação às etiologias, né? A gente pode ter o que é mais famoso, no caso, e até de maior gravidade, seria do subtipo RH, mas em países desenvolvidos, que é feito de forma adequada, a profilaxia, por exemplo, é muito mais comum do subtipo ABO, que, no caso, não seria tanto por sensibilização, porque seria normalmente, por exemplo, pela produção justamente da mãe, no caso, que seria de uma subclasse diferente do filho, e também porque a produção das imunoglobulinas, a classe IgG, são importantes para a criança mesmo, que são passadas da mãe para o feto, para aumentar tanto a parte de produção mesmo imune do feto. Aí as formas que podem ocorrer é por sensibilização, né, que eu já expliquei, seria pelos sistemas RH e ABO, ou a incompatibilidade RH e a incompatibilidade ABO. Aí a incompatibilidade RH, o feto carrega os antígenos RH positivos paternos e são recebidos pelo sistema imunológico materno de uma mãe RH negativa. Na primeira gestação, a criança não vai sofrer da doença hemolítica perinatal, no caso, ela vai ocorrer a sensibilização, mas seria só para gestações subsequentes, que poderia aumentar o risco da ocorrência da doença fetal neonatal. Aí, com relação à incompatibilidade ABO, né, que seria os anticorpos maternos, tem como alvo os glóbulos vermelhos fetais, portadores de antígeno A ou B, que não estão presentes no sangue materno. Aí, eu falei no início, né, que só pode ser anticorpos do tipo IgG. Por quê? O subtipo IgM, ele não pode atravessar a placenta, então não poderia ocasionar a doença hemolítica fetal perinatal. Só pode atravessar a placenta do subtipo IgG. Aí aqui com relação à etiologia, né, que é uma imagem explicando um pouco da forma como ocorre. Para a gente poder ter a ocorrência da sensibilização, pela hemorragia fetal materna. Por exemplo, descolamento de placenta, alguma coisa nesse sentido, que vai ter com que tenha a ocorrência da hemorragia das hemácias RH positivas da criança entrando em contato com o sangue materno. Aí isso vai fazer com que ocasione a formação de anticorpo materno formada contra o antígeno D herdado paternamente da criança. E nas próximas gestações, a mãe será sensibilizada com RHD positivo. E tem a ocorrência da passagem placentária desse subtipo de IgG anti-D materno para o feto, que vai ocorrer a hemólise fetal. Aí, fatores de influência, seria a exposição antigênica, né? Os fatores do próprio hospedeiro que podem levar a maior ocorrência, a classe de imunoglobulina, que eu já expliquei, né? Que seria a IgG, as especificidades do anticorpo e a influência do grupo ABO, porque, por exemplo, se existe uma incompatibilidade ABO, no caso, para a ocorrência de doença hemolítica perinatal do subtipo RH, isso acaba gerando um fator de proteção para o próprio feto. Aí, características clínicas da doença hemolítica fetal perinatal. O que é que vai acontecer? A gente vai ter essa destruição, que, assim, em casos mais leves, no geral, pode ocorrer, não que possa ocorrer, mas ocorre anemia, com diversos graus de gravidade, podendo ocasionalmente levar a quadros mais graves, que seria, por exemplo, o kernícteros e a hidrópsia fetal.
Aí que eu vou falar um pouco mais para frente, mas assim, características clínicas seriam a letargia, icterícia, hepatospleno, taquicardia, taquipneia e hipotensão. Aí, o que seria a hidrópsia fetal? É uma complicação grave da doença hemolítica perinatal, que é pelo o aumento do transudato de fluidos do compartimento vascular, porque quando a gente vai ter ocorrência dessa hemólise em grande quantidade, a gente também vai ter perda de proteínas oncóticas. Isso vai fazer com que tenha essa perda de transudatos dos fluidos e vai caracterizar uma perda do volume intravascular e edema fetal grave e progressivo, que vai levar a derrames pericárdicos, derrames pleurais e ascite. A hidrópsia fetal ela começa a ocorrer mais ou menos em 20 semanas da gestação. Aí as características pré-natais incluem anemia, placentomegalia, polidrâmino e hepatosplenomegalia. Aí o kernicterus, que seria a ocorrência da doença mais grave mesmo, é decorrente da icterícia que a gente vai ter no feto. E isso vai fazer com que tenha implante da bilirrubina não conjugada nos gânglios da base cerebrais. Isso pode levar a paralisia cerebral espástica, comprometimento do neurodesenvolvimento, surdez neurosensorial e até morte do próprio feto. Aí os principais anticorpos, né? O antiquel, ele é clinicamente significativo em causar doença hemolítica fetal perinatal. Eles estão presentes nas células eritórias imaturas na medula óssea e pode ocorrer anemia grave, não apenas pela destruição dos eritrócitos circulantes, mas também pelos próprios percussores. O anti-RHD, ele é o mais antigênico, né, como eu já tinha falado, e a aloimunização do RH é devido ao antígeno D, a causa mais comum de doença hemolítica fetal perinatal. O ABO vai ocorrer desde a primeira gravidez, né, e no geral é bem menos grave do que o RHD. E ela serve até como fator de proteção, como eu já expliquei anteriormente, para incompatibilidade RHD. Aí, com relação ao diagnóstico e gestão, né, na mãe, a gente tem que fazer toda a testagem sorológica e na triagem a gente tem que dosar os anticorpos e a tipagem sanguínea dessa gestante desde a primeira consulta pré-natal, preferencialmente durante o primeiro trimestre. A gente, na parte de história clínica, né, a gente tem que sempre questionar como foram as gestações anteriores, desfechos, intercorrências, se essa mãe precisou de alguma transfusão, porque também a gente pode ter incompatibilidades de outros grupos sanguíneos, que dessa forma a gente não tenha nem a possibilidade de profilaxia, porque não tem benefício. E isso vai aumentar o risco se tiver ocorrido transfusões anteriores nessa gestante. E se existiu doença hemolítica fetal perinatal grave anterior. A titulação dos anticorpos, que são úteis na extensão da anemia fetal intrauterina durante a primeira gravidez afetada. Os títulos de anticorpos são menos preditivos nas gestações subsequentes. No caso, o que é que isso significa? Que a gente titular esses anticorpos em gestações anteriores, isso não quer dizer que vai ter uma maior gravidade do quadro. E a gente tem que detectar anticorpos IgG, né, que sejam reativos a 37 graus Celsius na fase de antiglobulina. Aí uma coisa importante que a gente tem que fazer é que, por exemplo, se a gente tiver o diagnóstico, né, de doença hemolítica fetal perinatal, a gente precisa fazer a testagem do pai e ver a presença de zigosidade do antígeno correspondente. O que é que isso significa? Existem casos que o pai, por exemplo, pode ser homozigoto ou heterozigoto. Se for homozigoto, para o pai RHD positivo, a criança já vai ter de base a possibilidade de 50%. E se for homozigoto, praticamente de 100%. Então, é um fator que a gente tem que prestar atenção para determinar a chance dessa criança da gestação subsequente ter ou não o risco de ter doença hemolítica perinatal. Aí os testes de DNA fetal, né? Se a mãe tiver o anti-D e o pai provavelmente for heterozigoto para o antígeno D, a amniocentese e a amostragem de velocidade coriônica pode ser realizada entre 10 e 12 semanas, para determinar se o feto tem o gene para o antígeno D. E durante o segundo trimestre, o plasma materno pode ser testado quanto ao DNA fetal para determinar esse genótipo. Aqui é com relação ao método, né, que a gente pode fazer a titulação dos anticorpos, que vai ser em tubo de antiglobulina salina, com incubação de 60 minutos a 37 graus Celsius e uso do reagente anti-GG. Aí a primeira amostra do soroplasma deve ser congelada e analisada em paralelo com as amostras subsequentes. Aí, como é que a gente vai fazer essa análise, né? Tem que ter uma diferença superior a 2 titulações ou uma alteração de pontuação superior a 10. Isso é considerado de alteração significativa no título.
Vai ter um fluxograma que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que aí vai demonstrar com relação a isso quando a gente considera positivo. E o método recomendado, a gente vai considerar um título significativo quando for de 1 para 16, que aí, a partir dessa viragem sorológica, a gente já considera como sendo significativo. Se o título inicial for de 16 ou superior, para a gente poder dizer, no caso, que vai ser positivo, vai ser um segundo título superior por volta da 18ª e a 20ª semana de gestação. No caso, se foi de 16, tem que ser 2 títulos na subsequente para a gente considerar positivo. Se for repetido acima de 32, já é uma indicação para a gente fazer o Doppler colorido. O que é o Doppler? O Doppler a gente vai fazer a medição da artéria cerebral média do feto, que é para ver com relação à velocidade do fluxo. Se a criança tiver anemia, esse fluxo vai acabar sendo maior, e é isso que a gente vai poder dar o diagnóstico. Que no caso vai avaliar o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média após 16 semanas de gestação. Se o título for inferior a 32, deve ser repetido, intervalo de 4 semanas, entre a 16ª e a 20ª semana de gestação, e depois a cada 2 a 4 semanas durante o terceiro trimestre. Aí aqui, no caso, é o fluxograma, né, que a gente vai ter uma gestante, que vai ter a presença do anticorpo. Aí, o que a gente tem que pensar? Observar com relação à história gestacional prévia, a presença do anticorpo IgG e o antígeno sorológico do pai. A criança tem o risco de ter uma doença hemolítica fetal perinatal? Sim. O que a gente tem que fazer? A gente vai titular esses anticorpos maternos. Aí, como eu tinha explicado, né? Se for maior do que 16, a gente tem indicação para fazer o Doppler, né? E para fazer a quantificação da velocidade do pico de fluxo da artéria cerebral média. Se for positiva, aí tem indicação da cordocentese, que o que seria a cordocentese, no caso? É uma intervenção que a gente já poderia fazer até da parte de tratamento também, com relação às próprias transfusões intrauterinas. Aí, se a hemoglobina for menor do que 10 do feto, a gente tem indicação de transfusão intrauterina. Porque para a criança, para o feto, os valores que a gente tem para indicar a anemia fetal é diferente do adulto. Se for abaixo de 10, já teria indicação para a gente poder fazer a transfusão, no caso. Se for negativo, o Doppler. A gente vai repetir a cada 2 a 4 semanas, justamente para a gente verificar a possibilidade de estar evoluindo com anemia, com a doença hemolítica fetal perinatal. E se for menor que 16, mesma coisa. Ficar fazendo a repetição a cada 2 a 4 semanas. E aqui é sobre o Doppler, né, explicando um pouco mais, né, que ela é feita de forma seriada, a cada 1 a 2 semanas, a partir de 24 semanas de gestação, e a medida do pico de velocidade sistólica é de 1,5. Na verdade, essa sigla é porque é a média da velocidade, eu esqueci exatamente o que significa a sigla, mas é da própria parte do Doppler. E é consistente com a anemia fetal e merece testes mais invasivos e tratamento potencial. E o TAD, né, é o mais importante para o diagnóstico de doença hemolítica fetal neonatal. Um teste positivo indica que o anticorpo está revestindo os glóbulos vermelhos da criança, ou seja, ele está opsonizado. E, no entanto, a força da reação não se correlaciona bem com a gravidade da doença hemolítica fetal neonatal. Aí a gente também tem que fazer a tipagem do feto usando o sangue do cordão umbilical, que a gente vai ter adquirido na cordocentese, e imediatamente após o parto ou obtido do recém-nascido. Além disso, a contagem completa do sangue e reticulócitos para avaliar a anemia comum. Se o TAD for negativo, a gente tem que fazer uma PAI para suporte diagnóstico, porque algumas incompatibilidades, por exemplo, a ABO, não são confiavelmente excluídas pelo TAD. Então, a princípio, se a gente está pensando na doença hemolítica perinatal, a gente tem que fazer os dois, tanto o TAD como o PAI, em caso o TAD for negativo. Aí, com relação à gestão do pré-natal, né? O que eu já expliquei, né, que seria o Doppler da artéria cerebral média, acima de 1,5, pode ser a indicação da cordocentese, para amostras do sangue fetal e realizado por especialista em medicina materno-fetal. E a gente vai fazer isso a cada 2 semanas para ver se tem ou não indicação de intervenção, que seria a transfusão intrauterina. E é considerada quando a hemoglobina fetal é abaixo de 2 desvio padrão da média para a idade gestacional, ou um hematócrito de mais de 30%. Aí, com relação à transfusão intrauterina, né, aqui seriam as indicações, que seria, no caso, a gente tem um Doppler de artéria cerebral média maior do que 1,5, indicando anemia, tem indicação da transfusão intrauterina. A presença de hidrópsia fetal, também verificada pelo ultrassom Doppler.
e a amostra do sangue da cordocentese com nível de hemoglobina inferior a 10. E os objetivos da transfusão, né, é manter a hemoglobina acima de 10, que eu já tinha explicado, a repetir a cada 2 a 4 semanas, e a transfusão inicial raramente é indicada após 36 semanas de gestação, é uma intervenção a princípio precoce. Aí, com relação à gama-globulina humana anti-D, para uma mãe com a sensibilizada, uma mãe sensibilizada que ela é RH negativo, de uma primeira gestação, a gente tem a indicação de fazer a imunoglobulina imune, que é o ROGAM, que seria um concentrado de gama-globulina humana anti-D. Aí, quando é que a gente faz isso? A princípio, a partir de 28 semanas de gestação, podendo ser feito em até 72 horas após o parto de uma criança RH negativo. Pode fazer depois das 72 horas? Pode, mas assim, a princípio não é tão eficaz. Então, o ideal é a gente fazer até 72 horas após o parto. Aí aqui, com relação às outras indicações, né, em caso de amniocentese, que eu não falei, mas assim, era também uma das indicações, tanto de tratamento, como de diagnóstico, porque que não é mais tão realizado, é um método invasivo, e hoje a gente dá preferência principalmente para o Doppler de artéria cerebral, porque dá o diagnóstico sem oferecer riscos à gestante nem à criança. Aí, em caso de abortos, porque o aborto entraria dentro daquilo que eu expliquei anteriormente, que seriam as hemorragias fetais maternas. Então, também a possibilidade dessa mãe ter sido sensibilizada para a ocorrência de doença hemolítica fetal neonatal em gestações subsequentes. Então, seria também uma indicação para a gente fazer o ROGAM. Gravidez ectópica também por conta da questão do sangramento, trauma abdominal e gestações superiores a 40 semanas. E em casos de mulheres também possam ter sido sensibilizadas em transfusão acidental ou indevida. Aí aqui também é outro dos fluxogramas, né, como é que a gente faria essa abordagem, né? No caso, a gente vai fazer a tipagem da mãe, é uma mãe RHD negativa. Se a mãe é uma RHD positiva, a princípio a gente já não tem ela mais como candidata à realização do ROGAM. Por quê? É uma mãe já sensibilizada. A ideia do ROGAM é para profilaxia e evitar a ocorrência dessa sensibilização. E se for uma mãe RHD negativa e tiver já a presença de anti-D, também eu não tenho mais indicação para fazer a imunoglobulina. No caso, se for negativa, a gente vai fazer a cordocentese, né? Se for D positiva, a gente vai ter que fazer o screening para a ocorrência de teste de hemorragia fetal materna. Se for negativa, eu posso fazer a RH imunoglobulina, se for positiva, eu vou quantificar esse teste titular para poder calcular a dose da imunoglobulina hiperimune. E é isto. Esse aqui eu não sei se estava baixo ou se eu falo baixo também. Não, mas está tranquilo, eu acho, né? Obrigada, Laura, pela apresentação. É um tema um pouco difícil, confuso, às vezes a gente na prática, né, não vê às vezes, mas não tão frequentemente, então sempre gera muitas dúvidas, né? E só que mesmo assim acho que eu achava que era um tema que valia a pena trazer, porque justamente muitas vezes a gente é perguntado sobre isso. Quem trabalha com hemoterapia vez ou outra vai se deparar com esse tipo de situação, né? E aí, assim, eu acho que para a gente tem algumas coisas que são mais importantes, né? Um é reconhecer a importância da doença hemolítica perinatal, né? Que, assim, era principalmente o que a gente tem de estudo no caso do anti-D, né? E antigamente, quando a gente não tinha a profilaxia, né, com ROGAM, acontecia de que quando você tinha esse tipo de incompatibilidade, né, a mãe era RHD negativa e a criança era RHD positiva, você tinha valores de até, por exemplo, 25% de óbito fetal, que é uma coisa muito relevante, né? Uma grande perda, né? E quando essa criança nascia, também tinha uma grande chance de ela acabar evoluindo com morte, ainda como um recém-nascido, né? Então, também tem uns que relatam até que um terço dos casos acontecia isso, que também é uma quantidade muito grande, né? Então, é um tema que é para a gente ter bastante atenção, né? E, em geral, quando você tem o óbito fetal, é justamente aquela situação da eritroblastose fetal, que
Que é isso, né? Como são anticorpos que são da classe IgG, da mãe, eles atravessam a placenta. Essa classe consegue atravessar a placenta. E isso acontece naturalmente, como a Laura falou, né? Porque a mãe também precisa passar a imunidade para o filho, né? É uma coisa natural da natureza, que é importante por outros motivos, mas que tem esse lado ruim. Se ela tiver um anticorpo contra, digamos, o D, e a criança for D positivo, porque herdou do pai, isso pode gerar um problema para a criança. Ela pode acabar tendo hemólise. E aí tem a destruição das hemácias do feto, aí a criança vai desenvolver anemia, vai estar tentando produzir, né, aquelas as células jovens, que normalmente, inicialmente, são nucleadas, que são os eritroblastos, então por isso que veio esse nome de eritroblastose fetal. Ela está tentando lá compensar, só que chega um ponto que ela não consegue, e ela produz justamente no fígado essas células, né? E aí o fígado deixa de produzir outras coisas que era para ele produzir, tipo a albumina. E aí acontece aquela questão da pressão oncótica e tudo, que aquele feto já não consegue segurar na circulação dele algumas coisas, porque ele não tem as proteínas que são necessárias para isso, e ele acaba desenvolvendo o edema, né, o inchaço generalizado. O fígado já não funciona tão bem, ele acaba desenvolvendo uma insuficiência cardíaca e pode até vir a ter óbito. E se isso não acontece dentro, né, do útero, se essa criança nasce, ela ainda tem outros problemas, porque quando ela estava no útero, ela tem essa destruição das hemácias, né, e aí aquela bilirrubina que é produzida por conta da destruição, vai para a mãe consegue metabolizar, mas a criança não consegue tão bem. Então, depois que ela nasce, ela não consegue conjugar essa bilirrubina adequadamente, ela vai ter altos níveis de bilirrubina indireta e acaba tendo um problema, porque isso vai para o sistema nervoso central dela e pode gerar danos neurológicos importantes, que é o kernícteros, né? Isso é com a maturidade que a gente vai conseguindo conjugar adequadamente para não ter esse problema quando a gente tem hemólise. Quando é um bebezinho, às vezes ele não consegue. Então, a primeira coisa é entender que isso é muito importante. A segunda coisa né, como é que tem que funcionar? Tipo, a mulher ficou grávida, o que é importante que seja feito para todo mundo? Então, todas as mulheres gestantes, né, tem que ter na avaliação inicial, tanto a tipagem, a ABO e a RHD, que aí a gente já vai conseguir, né, ter alguma informação dela para pensar em compatibilidade ABO, em compatibilidade RHD, e tem que também ter uma PAI, né? Isso é para todo mundo. Isso não é só para aquelas pessoas que a gente sabe que são negativas, D negativas, porque a doença hemolítica perinatal ela também pode ser causada por outras classes de anticorpos. É bem menos frequente, mas pode acontecer. Então, todas as mulheres, mesmo que eu já saiba que ela é positiva, é A positivo, mesmo assim, tem que fazer PAI na avaliação inicial. Porque na PAI a gente vai identificar se ela tem algum anticorpo que pode dar algum problema na gravidez dela, certo? Então, básico para todas. Se por acaso, aí a gente entra nas questões, né? É que você tem que repetir esse teste mais ou menos com 28 semanas, independente. Mesmo que é uma mulher O positiva, tem PAI negativa, mas quando ela tiver mais ou menos ali no fim da gestação, com 28 semanas, tem que ser repetido. Se já na primeira avaliação você já pegou que ela é, por exemplo, ela é RHD negativa, é uma mulher, digamos que ela é O negativo, já é uma situação que você precisa ficar mais atenta, né? Para duas coisas, a PAI. Se a PAI for positivo, você vai ter que identificar qual é aquele anticorpo. Vai mandar, por exemplo, aqui para o Hemose, aí a gente no laboratório vai identificar qual é o anticorpo. Digamos que essa pessoa tem um anti-D, realmente. Aí a gente vai dar, o que a gente faz? A gente titula. Na prática, a gente faz esse teste de titulação. Os obstetras, eles têm esse costume de pedir, né? Quando a PAI dá positiva, eles acabam mandando para a gente fazer a titulação. A titulação, ela é mais bem indicada, principalmente para o D. Tem muito pouco estudo com as outras especificidades. A gente acaba extrapolando, né? Mas o fato é que a gente faz a titulação para saber o nível, até para saber como é que a gente vai acompanhar. O que é bem definido, né? Que mais ou menos com 18 semanas, que aí tem alguns locais que falam 16, né? Tem cantos que falam de 18 a 20, como a ABB, o ideal é que você tenha novamente, para essa pessoa que tinha PAI positivo, que você faça novamente, porque aí a partir daí você vai ter que acompanhar o título mais de perto. Se for um anti-D, digamos, e ele tem um título de 16 ou mais, você já vai ter que
né, já ligar um alerta. Se subir dois títulos, já é uma indicação de que tem que fazer algo a mais. Ou então, se já tiver 32, também já é uma indicação de que tem que fazer outra a mais, né, algo a mais. Se tiver abaixo disso, você vai ficar só acompanhando. A cada 2 a 4 semanas, a mulher vai e faz o teste de novo para ir acompanhando. Mas se já tiver chegado nesses níveis, aí você já vai avisar, né? A gente, como hematologista, já vai ter que avisar ao obstetra da paciente, né? Quem está no laboratório também, né? Nós trabalhamos todos em conjunto, tem que avisar a quem está cuidando da paciente, porque aí essa pessoa vai providenciar o obstetra, né? Ultrassom com Doppler, normalmente é isso que eles fazem. E aí, a partir desse ultrassom com Doppler, que aí ele vai ver a questão da velocidade, né, do fluxo lá na artéria cerebral média, enfim, vai ver se tem risco dessa criança ter uma anemia, para ter que fazer realmente um procedimento invasivo de quantificar a hemoglobina. Quando ele já percebe que esse ultrassom com Doppler está alterado, eles normalmente já programam as duas coisas ao mesmo tempo. Já solicitam para a gente a transfusão intrauterina, né, marcam, a gente produz, assim, prepara, na verdade, o hemocomponente para que eles possam fazer, se precisar, a transfusão, né? Aí esse hemocomponente, ele tem vários cuidados adicionais, que também por isso que vem aqui para o Hemoce mesmo, né? Uma coisa que a gente vai ter que não só alicotar essa bolsa, tem que escolher uma bolsa que é novinha, a intenção é que essa hemácia dure bastante, né? Naquele feto, ela dure o máximo possível, tem que ter a menor gente quantidade irradia. também conservantes, isso tudo é dito lá. Por conta do nosso conservante que a gente usa aqui nas nossas bolsas, a gente acaba lavando também no procedimento, né, para não ter excesso de potássio. Então, tem vários cuidados que a gente tem que ter. Inclusive, assim, quando a gente, né, tem um anticorpo específico, essa bolsa ela tem que ser negativa para esse anticorpo. Então, tem vários cuidados que a gente tem que ter para liberar essa bolsa. Mas costuma girar em torno disso. Uma coisa também que eu esqueci de comentar é que, normalmente, quando a gente vê, né, a primeira identificação do anticorpo que a gente já teve na mulher, né, aí, o que a gente também pode fazer? Por exemplo, a mulher era A negativa, eu vi que ela tinha um anti-D, mesmo no comecinho, antes mesmo de chegar nessa parte das 16, 18 semanas, você já pode pedir também a do pai, né, para tentar ver se tem um risco, porque se ele for negativo, já não necessariamente você precisaria fazer esse acompanhamento com esse antígeno específico, né, no caso o D, se ele fosse negativo também. No artigo, ele fala sobre essa questão de heterozigosidade e homozigosidade do pai, porque mesmo sendo negativo, eles falavam tipo, como se existisse o risco, acho que era 25% de chance, falava sobre isso. Porque se o pai for positivo, se ele for heterozigoto, não necessariamente a criança vai ser, né, positiva também. Então, você poderia, se o pai for positivo, vai fazer o teste da zigosidade, e aí, a partir disso, determinar também se você iria querer testar o do feto, né? Hoje em dia tem formas de fazer isso até pelo sangue periférico da mãe. Mas, assim, na prática, isso não é uma coisa muito disponível. Então, na prática, a gente, assim, o que é mais comum é ir até a parte de você fazer o teste do pai, ver mais ou menos qual é a RHD dele, e a partir daí, às vezes, você não consegue fazer esses outros testes, e aí você vai tomar os cuidados que você tomaria, né, de ficar titulando e de ficar, por exemplo, indicar ultrassom com Doppler, etc., né? Até porque você não vai fazer nada de invasivo em termos de transfusão se a criança não tiver realmente sinais de anemia. Então, normalmente costuma ser assim. Uma outra coisa que eu não comentei, né, que só para reforçar também, é que, pensando no D, se a mulher, por exemplo, ela é negativa, digamos, uma A negativa, né? PAI negativa. Ela vai repetir esses testes mais ou menos com 28 semanas, é o ideal de ser feito, né? O que é recomendado. E se ela persiste negativa, aí a gente vai para a profilaxia, que é o Rogam. Aí ela tem a indicação de fazer com 28 semanas, independente de qualquer coisa. Ela até teria indicação de fazer antes, se ela tiver algum daqueles, você até colocou no slide, né? Do antiquel, né, que ele causa anemia grave, porque tem destruição dos precursores também. A gente vai já falar disso, mas eu digo assim, da profilaxia, tem outras situações que a gente faz. Hemorragia fetal materna. Isso. Hemorragia fetal materna. Que aí, às vezes, assim, a mulher teve um aborto, ou então é uma gravidez ectópica, ou teve um trauma abdominal com sangramento, você também tem que fazer o Rogam, independente de ter 28 semanas, de ser antes, enfim, você faz. E depois que nasce, você faz novamente, né, até 72 horas após o parto.
Então, a profilaxia é super importante, é assim que a gente evita o problema, né, das outras vezes. Sobre os outros tipos de anticorpos, a gente também tem os principais. O que mais acontece, que quando acontece é mais grave, fora o anti-D, seriam, por exemplo, outros antígenos do RH, principalmente o anti-C pequeno. O anti-E grande também é relativamente comum, mas o anti-C pequeno costuma ser mais grave, e o anti-QEL. E o anti-QEL tem esse problema, ele não só causa hemólise, como ele suprime a produção de precursores. Então, o que muitas vezes se diz que se a mulher tem um anti-QEL, independente do título, você tem que valorizar isso. Né? E aí, de repente, às vezes o obstetra vai ter que fazer a avaliação com ultrassom com Doppler, começar, né, entre 18 a 20 semanas, independente do título, isso é super importante. E para os outros, a gente acaba extrapolando, não tem realmente estudos, então você sempre tem que justamente ver, esse é um anticorpo que ele costuma dar problema, na dúvida também, é melhor fazer a avaliação do que não fazer, né? Então, acho que seria basicamente isso. Sobre a questão da profilaxia, em geral, a gente faz uma ampola mesmo, né, os 300 microgramas. Existe um teste que chama teste de Rosetta, até que você consegue estimar mais ou menos, depois que o bebê nasce, tem um teste que você faz com a amostra, né, que você consegue estimar mais ou menos qual foi o volume de hemácias fetais na circulação materna, para você saber quanto você faria na mãe. Mas, na prática, isso é bem pouco disponível na maioria dos serviços, e, em geral, dá tudo certo a gente fazendo os 300 microgramas, sabe? Acho que era isso. Era basicamente isso. E de incompatibilidade ABO, né, não tem muito que a gente possa fazer, uma vez que ela aconteça, mas ela costuma ser bem mais leve. E ela acontece justamente porque, apesar da maior parte dos anticorpos contra o ABO ser IgM, né, tem também da classe GG, principalmente as pessoas que são O, elas têm GG anti-AB. E aí pode acontecer por causa disso, mas não costuma ser grave, é a exceção da exceção. Eu achei interessante o fato de que a incompatibilidade ABO, ela protege quando tem RH é sorodivergente, porque tem a destruição logo por conta da sensibilização ABO, e aí a mãe, no caso, não fica sensibilizada para a ocorrência da RHD, que é de maior gravidade. Isso, que aí, assim, é justamente, por exemplo, se a mulher, ela é O negativo, né, e a criança, digamos, seja A positivo. O que acontece? Quando há um contato dessas circulações, a hemácia do feto, né, chega na circulação da mulher, às vezes ela já é destruída antes de sensibilizar para formar o anti-D, porque justamente é A e a mulher é O, aí destrói, então acaba sendo uma proteção. Tem isso, né, se a mulher for O negativa, é melhor que o filho seja A, por exemplo, do que de outros tipos, porque protege um pouquinho. Mas acho que basicamente era isso, né? É por isso que a gente precisa saber, é por isso que a gente precisa acompanhar, porque tem o que ser feito, tem a transfusão intrauterina, e também depois que nasce, né? É uma criança que realmente tem que ser acompanhada, tem os testes que a gente faz no recém-nascido, a gente faz o TAD até 30 dias de vida, né? Em todas as amostras que a gente recebe de recém-nascido, justamente por isso, porque o TAD consegue pegar o anticorpo materno. Né? E aí, quando ele vem positivo, tem que vir aqui para os casos complexos, porque aí aqui a gente vai fazer outras coisas para tentar identificar esse anticorpo. A gente faz um eluato, né? A gente testa até com hemácias que não são O, que são do mesmo grupo do recém-nascido, para tentar pegar essas questões aí de incompatibilidade, né? A BO também. E também, assim, depois que nasce, né, a criança, o neonato fica acompanhando, o neonatologista, o médico, né, fica acompanhando a icterícia e tudo, e às vezes, dependendo da situação, ele tem que indicar fototerapia, dá para fazer sanguíneo transfusão, que é uma situação que você tira, digamos, o sangue, né, que está ali, que está reagindo com aquele anticorpo, e você faz uma transfusão com sangue que seja negativo, né, para aquele antígeno contra o qual a mãe tinha um anticorpo. Né, também é uma situação que a gente é acionado, né, até de uma forma mais emergencial e prepara para mandar. Mas eu acho que de principal era isso mesmo. É um tema mais difícil às vezes, mas acho que vale a pena falar. E aí eu queria abrir para alguma dúvida, se alguém tiver, alguém no chat também. Pode, a Manu quer perguntar. Sobre a transfusão do recém-nascido, como é que é feita em termos de ml por quilo, velocidade de transfusão, o sangue que é selecionado, e até a via também, porque o que é que cateteriza? É o cordão umbilical? Como é que faz? É o cordão umbilical que cateteriza. Aí,
Não tem como dizer um negócio sempre, porque é um cálculo, sabe? É bem complexo, que tem até no livro lá, é uma fórmula. Até eu não sei se a pergunta foi especificamente sobre sanguíneo transfusão. Se for era para todas a intrauterina. Normalmente, o volume em si, quem determina são eles, não é muito a gente. O próprio obstetra já passa isso, sabe? E aí, os cuidados para a intrauterina foram os que a gente falou, né? Assim, a gente vai pegar, em geral, uma hemácia nova. Aqui em Fortaleza, a gente costuma pegar, acho que até 3 dias, né? Nos regionais, a gente ainda vai um pouquinho mais, porque é um pouco mais complicado para eles, mas a gente também faz irradiada, faz negativo para algum, né, para o antígeno que a gente viu o anticorpo, se era. Tá. Então, tem todos esses cuidados. Aqui a gente acaba que no processamento lava, por conta do nosso conservante da bolsa mesmo, para não ter risco de fazer algum problema, né, para o feto, que poderia ter algum problema renal. Então, e aí você acaba tirando o excesso de potássio também, tem todos esses cuidados. Para esse sanguíneo transfusão que é depois, normalmente, né, se faz através do umbilical, digamos, é uma cateterização umbilical. Eles também que estimam esse volume, às vezes a gente já aconteceu com todo mundo que trabalha com hemoterapia, de vir a dúvida, nossa, qual é o volume? Tem fórmula, mas é um pouco complicado de calcular, e o ideal é que eles mesmos passem. Eles estimam a volemia do paciente, porque é meio que você quer trocar, justamente, né, volemia. E aí, a partir disso, eles dão um volume, e a gente, na realidade, seleciona tanto concentrado de hemácia, como reconstitui ele com plasma, que você está trocando a volemia, para você fazer para o paciente. E aí também você tem que respeitar o anticorpo, você vai ter que selecionar bem direitinho essa hemácia e esse plasma para não ser incompatível, né? Então, se na criança que já nasceu, às vezes o problema dela pode ser incompatibilidade ABO. Aí, digamos, mesmo que a criança é A e a mãe é O, aí às vezes você vai selecionar o concentrado de hemácia O por conta disso, porque pode ter anti-A da mãe, né, que está ali atrapalhando, mas o plasma vai ser A. Então, isso a gente tem até nos nossos POPs e tudo, determinando bem certinho como é que faz isso para não ter nenhum tipo de incompatibilidade. Aí você seleciona o concentrado de hemácia, seleciona o plasma, manda para o processamento, eles reconstituem, reajustam naquele volume que foi solicitado. A gente costuma fazer irradiado, porque aqui a gente tem essa facilidade, né? Mas seria obrigatório para quem já fez transfusão intrauterina ou para né, bebês que nasceram com menos de 1,2 quilos. Tem várias situações, né, de imunodeficiência congênita também. Aqui a gente prefere pecar processo e fazer sempre irradiado. Acho que são esses os cuidados, né? É, inclusive, uma orientação que tem também lá no POP, que é bem interessante, né? Que é para acabar diminuindo a exposição do RN, é que a gente, quando vai fazer uma opção que a gente tem, quando está disponível, é de pegar o plasma daquele mesmo doador do concentrado de hemácia, né? Para evitar já a exposição daquele bebê. Certo? É uma orientação também que a gente tenta seguir, né? Aí eu tenho uma pergunta sobre a antiglobulina, que eu fiquei na dúvida. Primeiro, parabéns, que eu acho esse tema assim, maravilhoso, acho super interessante. A senhora falou sobre a questão da roseta, que é exatamente para verificar a quantidade que seria necessário para aplicar a antiglobulina, né? Então, esse teste, ele é feito no RN, esse teste de roseta é feito no RN ou é feito na mãe? Eu fiquei um pouco na dúvida. Não, Dani, assim, é porque realmente a gente não faz aqui, e aí eu posso até estar falando a informação errada, mas até onde eu saiba é na da mãe mesmo, porque você estima a quantidade de hemácias fetais na amostra da mãe, é meio que, é um teste que você faz na lâmina até, e aí, né, existe um reagente que vai marcar certinho essas hemácias fetais, e aí você vai meio que calcular a proporção, e aí depois, a partir dessa proporção, você vai estimar o volume né, de hemácia do feto que deve ter entrado em contato com a mãe para fazer esse cálculo. Mas a gente não faz aqui ainda. Pois. Aí você faria a dose, né, habitual com 28 semanas, mas teoricamente, tipo, depois que nasceu, se você tivesse esse teste, você conseguiria estimar melhor quanto que você poderia fazer. Basicamente isso.
Aí eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho, deixa eu só confirmar aqui se no chat não tem nada. Opa. Aqui eu acho que está dentro. Tá. Não, desculpa.